Olá! Nessa videoaula iremos aprender a trabalhar com Node Groups ou grupo de nodes. A criação de grupos de nodes ela serve para que nós possamos trabalhar com materiais complexos. Então, à medida que você for melhorando as suas habilidades na criação de materiais, obviamente o quantitativo de nodes que irá aparecer na sua tela ele vai ser bem maior. Então, para facilitar a manipulação e o entendimento desses nodes é que criamos os grupos de nodes. Pois bem, então vamos dividir essa tela, a 3D View, em duas, simplesmente posicionando o cursor do mouse sobre essas ranhuras e transladando eles aqui para baixo, com o botão esquerdo pressionado. Vamos, em uma dessas telas, mudar a vista 3D para o Node Editor ou editor de nodes, ou nós. Muito bem, então eu vou renderizar aqui dando um Shift Z e, como você pode verificar, esse boolean, tanto o boolean quanto o piso que se encontram nessa tela não possuem ainda nenhum material atribuído a eles. Pois bem, então vamos selecionar o boolean, clicando com o botão direito do mouse e vamos adicionar aqui alguns nodes ao Node Editor para que nós possamos aprender a criar alguns grupos. Pois bem, então, como vimos em aulas passadas, podemos criar materiais simplesmente utilizando esse pequeno ícone aqui, Material, que fica na janela Properties, ou simplesmente podemos criar esse material clicando em New com a aba Shader habilitada, logo aqui abaixo nesse header, ok? Então, clicamos em New, automaticamente é atribuído um node do tipo difuso à nossa tela, e nós simplesmente vamos adicionar mais alguns nodes a essa cena. Então, vamos dar um Shift A, vamos clicar aqui em Pesquisa, Search, e vamos escolher uma superfície do tipo Glossy BSDF, ok? Você pode também simplesmente dar um Shift A e vir em Shader e escolher a opção Glossy. Pois bem, então, posteriormente vamos adicionar um Mix Shader. Vamos adicionar o Mix Shader e vamos posicioná-lo acima dessa ligação. Posteriormente, vamos unir o Glossy também e fizemos então uma mistura entre as superfícies do tipo difusa e reflectiva ou Glossy. Muito bem, então temos um material aqui simples para ilustrar a nossa lição de hoje. Bem, primeiramente, vamos apertar A para desselecionar todos os nodes que se encontram aqui nessa cena e vamos simplesmente agora utilizar a tecla de atalho B para abrir o modo de seleção. Vamos então arrastar o cursor do mouse sobre estes dois nodes, o Diffuse e o Glossy, de forma a selecionar esses dois. Então, utilizamos o botão esquerdo do mouse para isso, ok? Então, com os dois selecionados, nós iremos criar um grupo de nodes. Então, nós podemos fazer isso de duas maneiras e, basicamente, eu vou explicar a mais simples. Então, você simplesmente utiliza o atalho Ctrl G e você automaticamente criou um grupo. Muito bem. Então, o grupo ele foi criado. Você simplesmente pode sair do grupo que fora criado agora, simplesmente clicando em Tab, e você agora, ao invés daqueles dois nodes, você tem um grupo de nodes que, nesse momento, é composto por dois nodes, ok? Então, aqui temos o grupo de nodes
criados. Então, para você entrar no modo de edição novamente nele, você pode simplesmente clicar sobre esse ícone aqui, ou simplesmente selecionar esse grupo de nodes e clicar na tecla Tab. Ok? Então, fica aí a dica. Você pode mudar o nome desse grupo simplesmente vindo aqui nesse pequeno painel lateral e mudando o label ou a etiqueta, o nome deste novo grupo. Então você pode atribuir ele um nome de, por exemplo, teste. E aqui você tem um teste, ok? Como o nome padrão. Muito bem, então novamente vamos fazer a edição desse grupo. E, como você pode ver, ele aqui é composto pelos dois nodes que nós selecionamos, que automaticamente são linkados ao Group Output, ou saída de informações desse grupo. Temos aqui também um Group Input, que não está atrelado a nenhum desses dois tipos de nodes. Pois bem, o que devemos fazer? Perceba que temos aqui um painel lateral aqui à direita e temos uma aba chamada Interface ou Interface. Nela temos duas pequenas janelinhas, uma chamada Inputs e outra Outputs. Outputs, saídas, são relativas justamente a essas saídas bem aqui, ok? E Inputs serão relativas às uniões que iremos fazer do Group Input com os nossos nodes que pertencem a esse grupo. Então, se você perceber, temos aqui nesta área um output nesse grupo input, e ao clicarmos nele com o botão esquerdo do mouse, podemos automaticamente fazer a ligação com o botão esquerdo do mouse, logicamente pressionado, deste Group Input com o Color, por exemplo. E automaticamente essa ligação ela é descrita em Interface, na aba, nesse pequeno painelzinho Inputs. O nome atribuído, obviamente, é este, que é copiado de forma automática do input do diffuse. Então, este nome ele pode ser modificado para facilitar o nosso entendimento mais à frente nas nossas edições. Então, você pode dar a ele o nome de cor número 1, por exemplo, cor 1, ok? E automaticamente aqui em Group Input temos o cor 1. Abre-se então um novo output para esse node e podemos fazer a ligação dele da mesma maneira ao color de glossy. E automaticamente também é atribuído o valor color em inputs. Você pode, da mesma forma, mudar o nome para cor número 2. E você, ao sair do modo de edição, clicando em Tab, você percebe que temos agora a cor de número 1 e a cor de número 2 atribuída ao nosso grupo chamado teste. Pois bem, podemos agora simplesmente fazer alterações nesse grupo com os parâmetros que foram criados aqui. Então, vamos mudar, por exemplo, uma cor da parte difusa, que é a cor 1, e a cor 2, que era pertencente à parte reflectiva. Você pode, então, mudar. Você coloca aqui, por exemplo, difuso, e nesse segundo você coloca o nome reflectivo, por exemplo. E cada um desses controla um parâmetro. Então, isso fica muito bem descrito aqui. Você pode também, agora, adicionar outros parâmetros. Você
pode simplesmente fazer a ligação do group input com a normal e automaticamente se abrem esses dois parâmetros aqui em inputs, normal e normal. Então você pode definir como normal 1 e normal 2, por exemplo. Damos um Enter. E automaticamente eles são inclusos nesse grupo. Da mesma maneira, podemos adicionar o parâmetro fac, ou fator, também. No caso aqui, ele controla a parte referente à aspereza, roughness, e da mesma forma, ele vai controlar o outro roughness aqui. Muito bem? Então, você pode atribuir valores. Então, vamos colocar aqui aspereza 1 e aspereza 2. E ao sair do modo de edição, temos aqui aspereza 1 e aspereza 2, e você pode controlar esses fatores automaticamente por aqui. Então, eu posso mudar o valor de aspereza 1 e o valor de aspereza 2 também, e as modificações são inclusas automaticamente no nosso objeto. Tá? Então, vamos expandir aqui esse Node e podemos ilustrar também outros efeitos, adicionando vamos adicionar um Node do tipo Noise, para vocês entenderem o que nós vamos fazer agora. Pois bem, temos um Noise, e a ele podemos fazer algumas ligações. Vamos colocar um Noise 1 do tipo Bump. Então, vamos escrever aqui Bump. Bump ele é relativo à geometria do objeto. Nós poderemos utilizar um tipo de textura para criar uma deformação no nosso objeto. Então, o Bump ele faz justamente essa ligação. Ele transforma a textura em coordenadas espaciais no nosso objeto. Ok? Então, façamos a ligação do Noise Texture com o input do Bump. Então, vamos fazer essa ligação bem aqui. E, posteriormente, a saída do Bump Normal com o Normal 1 e o Normal 2. Ok? Aqui, na nossa vista 3D, você já pode perceber algumas modificações na geometria. Talvez você não consiga ver porque ela é muito sutil. Então, vamos modificar aqui em Noise Texture alguns valores. Por exemplo, vamos colocar aqui 20. E fica mais evidente essa modificação. Mas ainda está, talvez se você não consegue ver, vamos mexer também aqui em Detail. Vamos colocar 10. E temos uma modificação mais forte. Assim, perdão, ao invés de color, nós iremos, na verdade, fazer a ligação do fac, ou factor. Tá? Então, vamos unir fac e nós temos o efeito em nossa tela. Podemos mexer aqui, quero valor igual a 10 também. Podemos também mexer aqui em valores de distortion. Colocar aqui 10. E detalhes, vou colocar 2. Enfim, você pode ver aqui neste objeto que agora ele tem
uma deformação de fato aplicada à sua mesh. Então, você pode fazer essas modificações nesses valores, Scale, Detail, Distortion, para ver as suas influências no objeto. Mas isso não é o tema principal dessa aula. Então, por último, nós iremos aprender a utilizar este grupo num outro trabalho, por exemplo. Então, você pode dar um nome a esse material que você criou. Então, eu vou dar a ele o nome de Bully, por exemplo. A esse grupo, para que posteriormente ele seja adicionado em outros materiais com mais facilidade. Por exemplo, nós vamos, na nossa cena, adicionar uma pequena esfera e vamos dar um smooth nela, para ela ficar mais lisinha. Pois bem, então, como falamos, criamos um grupo chamado teste, que será identificado em materiais como Bully. Então, clicamos sobre esta esfera e podemos simplesmente atribuir o mesmo material que foi criado naquele grupo. Por exemplo, se quisermos apenas aquele grupo em específico, podemos vir em Group, vamos dar um Shift A. Opa, perdão, temos primeiramente que criar um material. Agora sim. Se quisermos acrescentar aquele grupo, vamos simplesmente poder utilizar este material que foi criado vindo em Group, bem aqui. Então, Bully fica descrito e você pode utilizá-lo de uma maneira bem simples, como você pode ver aqui. Okay? Você pode também dar um Shift A e vir em Group e utilizar o Bully diretamente. Então, esse material, esse grupo de materiais que nós acabamos de criar pode ser facilmente utilizado, como você pode ver aqui. Então, fica aí essa dica, eu acho ela bem interessante. Você pode fazer aqui a mesclagem, enfim. Eu realmente achei muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa instrução e até a próxima.